Ainda hoje seria um bom investimento as ferrovias? Cara, eu acho que com certeza. Eu acho que nenhum país sério cresce sem a construção de ferrovias. Inclusive, a Espanha, na nossa pátria mãe, Espanha, minha, do meu pai, tudo, a Espanha é um dos países com a maior rede ferroviária do mundo. Você vai de Barcelona a Madrid via ferrovia. O Brasil é ridículo em questão de ferrovias. Você não tem ferrovia de transporte de carga, você não tem ferrovia de transporte de passageiros. A única ferrovia de transporte de passageiros que existe é o trem Vitória, é o trem Vitória BH, que eu acho que é operado pela Vale. Eu acho que é o único trem de ferrovias de longa distância que opera no Brasil. Houve uma sondagem de investimentos do trem bala Rio-São Paulo. Mas aí é sempre aquele mesmo papo, sempre aquela mesma história fiscalista de isso não dá retorno financeiro, vai ser investido 20 bilhões, não vai retornar tudo, como se o governo fosse uma empresa, fosse um CEO ali que tivesse que pagar a conta e gerar um lucro de tanto. Não é, ninguém pensa no bem comum do Brasil. Ninguém pensa no bem das pessoas, ninguém pensa no bem da produção, de indústria, tudo. Ninguém pensa em nada disso. Pensa que X, Y, Z, a conta aqui acabou. E aí você não precisa investir nisso, não. Aí você vai lá, você não investe em ferrovia. Você vai lá, você investe em salário para o judiciário. É isso que traz retorno para o Brasil. É isso que traz retorno para um país. Você investe em geração você investe em geração de cargo público. Porque o que traz retorno para o Brasil é encher gente de cargo público ali, encher repartição pública. Eu não sou contra a questão do investimento público, muito pelo contrário. Mas o investimento público tem que ser minimamente racional. Não é, essa questão. As ferrovias, você tem que investir em ferrovias. Você tem que. Eu estava falando até com meu pai esses dias. O Rio de Janeiro é a segunda maior metrópole do Brasil, uma das maiores metrópoles da América Latina, uma das grandes do mundo. O Rio de Janeiro não constrói 1 centímetro de ferrovias de trilhos, como metrô, trem, desde 2016. Desde que foi inaugurada a linha 4 do metrô no Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016, não se constrói mais nada de ferrovias e de trilhos na segunda maior cidade do Brasil, como se tivesse perfeito o transporte. Aí você vai lá, engarrafamento de quilômetros, ônibus superlotados, você tem uma grande movimentação urbana entre São Gonçalo, Niterói e o Rio de Janeiro, que são as cidades aqui. Vocês podem pegar um mapa tal para quem não é do Rio de Janeiro entender um pouco melhor. Você tem uma cidade aqui do lado de cada Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara está aqui, a cidade do Rio, o centro do Rio está aqui. Você tem uma cidade com 1 milhão de habitantes que não tem emprego nenhum, que não tem nenhuma estrutura, que todo mundo numa cidade de 1 milhão de habitantes só dorme naquela cidade, vai para Niterói, vai para o Rio. Aí você pensa, pô, mas tem uma estrutura para isso? Tem. Tem todas as linhas de ônibus passando pelo mesmo local, pelas mesmas duas ruas principais lá. Aí tem engarrafamento. Aí você vai lá, você fica 2, 3 horas, 4 horas. Aí o trabalhador tem que trabalhar 9 horas no centro do Rio, ele precisa acordar 4 da manhã. E aí isso é um desserviço para o Brasil e para a produtividade, que eu vou estar lidando até um pouco depois aqui, eu vou levantar esse tema da produtividade no Brasil, que é um fator que afeta muito, porque se você pensa, se você tem uma infraestrutura legal e você faz um sistema de transporte eficiente e ágil, você consegue fazer esse cara que está na cidade de São Gonçalo, 1 milhão e pouco de habitantes, para trabalhar no centro do Rio, chegar em meia hora. Chegar em meia hora no centro do Rio. Então, quer dizer, se ele trabalha 9 da manhã, ele passa a acordar 7 da manhã, se arruma, sai 7h30 de casa, 8 horas ele chega com tranquilidade ainda no trabalho. Você não acha que isso aumenta a produtividade? Você não acha que é mais eficiente isso do que seguir insistindo no modelo rodoviarista? Modelo, não é dizer que você não tem que ter rodovias, só que as rodovias, principalmente para distribuição de cargas,
elas têm que ser muito locais. Você faz uma ferrovia de grande escoamento para, por exemplo, Rio e São Paulo. Você, vamos dizer assim, você tem indústrias no Rio e elas vão chegar num centro de distribuição em São Paulo. E aí, beleza. Você não vai fazer ferrovia de carga, por exemplo, para Osasco, para o Morumbi, tudo. Você chega no centro de distribuição e aí sim você distribui com caminhão. É o que faz sentido. Faz sentido você ter um deslocamento de caminhões até cerca de 200 quilômetros. Você faz, por exemplo, uma base em Campinas e de Campinas você distribui, por exemplo, para outras cidades ali da região ali de Campinas. Você distribui para Americana, tudo para outras cidades ali da região. Você não precisa fazer trilho de porta a porta. Só que você tem que ter uma rede de escoamento razoável em trilhos. Mas a questão da produtividade, eu vou levantar aqui. Eu vou pedir até um corte aqui para poder levantar sobre essa questão da produtividade, que ela é muito importante para entender por que que o Brasil acabou caminhando para onde caminhou. O- a crise de produtividade brasileira, ela começa assim no fim dos anos 70, principalmente. E ela se deve a alguns fatores. Robert Solow, Nobel de Economia em 1987, fez um modelo sobre a questão do crescimento. E nesse modelo ele diz que para existir crescimento é necessário tecnologia, capital e o trabalho em si. O que acontece com os anos 1980 no Brasil? Você tem uma crise tecnológica, uma crise de capital e uma crise da produtividade individual do brasileiro. Essa questão da produtividade individual tem um terraplanismo aqui, que ele tem que ser combatido. O terraplanismo nesse lado, é muito viralatismo também de caminhar de o trabalhador brasileiro não avança porque o trabalhador brasileiro é vagabundo. O trabalhador brasileiro ele fica no WhatsApp no horário de trabalho, porque o trabalhador brasileiro ele fica vendo vídeo no Kawaii, no TikTok, fica vendo vídeo, fica vendo alguma outra coisa tal, e por isso ele não. E por isso a produtividade não avança. É ridículo, ridículo esse debate. O debate não é por aí. O trabalhador brasileiro, a produtividade não avança porque o trabalhador só quer feriado. Não é isso. Eu levantei um ponto sobre a questão da produtividade um pouco antes, citando sobre a crise nos transportes. E é um fator que eu acho que ajuda a, a especificar por que que você tem uma produtividade tão atrasada. Se você tem um trabalhador que ele leva meia hora do trabalho, que ele tem um transporte digno, um transporte eficiente e tal, e ele sai de uma cidade, vai para o centro urbano trabalhar, ou ele tem trabalho perto da porta da casa dele, e que ele entra 9 horas do trabalho, ele precisa acordar só às 8 para estar no trabalho às 9. Você acha que ele não vai produzir melhor às 9 do que um trabalhador que acordou às 5 da manhã para estar produzindo? Você acha mesmo? Então, esse é um ponto. Vamos seguir outros pontos aqui. Por que que a tecnologia o Brasil perdeu? O Brasil perde a tecnologia no contexto dos anos 80. Porque a crise inflacionária e os juros muito altos da época, da crise da dívida pública, da crise da dívida externa, principalmente, que acabaram causando aqui, é muito economês aqui, eu acho que eu não vou me aprofundar nisso, mas eu vou indicar lá no grupo do Telegram algumas literaturas que falam melhor sobre isso. Eu vou indicar algumas literaturas que falam melhor aqui, eu não vou aprofundar, que senão vou ficar falando muito tempo e tal, e eu acho que não é necessariamente esse o foco. Mas você tem uma crise inflacionária ali que dificulta a questão do planejamento empresarial na época. E os juros altos também inviabilizaram os investimentos. Com isso, a economia brasileira ficou para trás. Você deixou de investir em tecnologia porque você fazia alguns pequenos investimentos só para poder continuar mantendo a produção e você não fazia investimento futuro. O que que tem para você fazer, para o empresário em tese fazer um investimento em tecnologia? Você tem que ter previsibilidade. Você tem que ter uma previsão de retorno. Aqui é diferente do papel do Estado. Aqui o Estado ele tem que visar o bem comum. O empresário ele tem que visar o lucro dele mesmo. Estamos numa lógica capitalista. Ele tem que visar o lucro dele. Então ele não vai investir, pensa você, tem uma indústria. Você não vai investir se você não sabe se você vai ter retorno. Você não vai investir numa fábrica de picolé se você não souber que amanhã vai ter uma praia liberada para banho. Você não vai investir. Então, você teve
uma crise tecnológica muito grande nos anos 80, que foram épocas do avanço da tecnologia dos chips no mundo. O que estava acontecendo no restante do mundo nos anos 80? Você tem o começo da Microsoft e da Apple, por exemplo, nos Estados Unidos. Empresas focadas no setor computacional, empresas focadas nos setores de chip. O que acontece nessa época é o atraso do Brasil em relação a outros países do mundo. Lembra que eu falei sobre o discurso do Alckmin lá no início, sobre a questão dele ter falado sobre a China, Estados Unidos e tal? Eu vou acrescentar mais uns assim. Os tigres asiáticos, a Coreia do Sul, Singapura, outros países ali da região. A Coreia do Sul era um pântano nos anos 50. Era um pântano, um lugar que devia ser mais pobre que a ilha de Marajó, nos anos Singapura principalmente. Um lugar pobríssimo, um lugar muito atrasado, um lugar que também tinha sofrido com o colonialismo japonês dos anos 30, dos anos 40, enfim, era um lugar muito atrasado, tinha passado por uma guerra localmente. O que você faz que você transforma aquele país? Você investe numa política educacional e você investe massivamente em tecnologia com apoio do Estado. É por isso que hoje em dia a Coreia está aqui, o Brasil ficou aqui. Entre outros fatores, claro, mas resumidamente falando, você tem um atraso tecnológico, porque quando a Coreia do Sul estava dando incentivos para o crescimento da Samsung, que hoje em dia é uma gigante da tecnologia, o Brasil estava perdido de cabeça em tentar fazer políticas desajustadas para realizar pagamento de dívidas pela crise do segundo PND. Retomando aqui até um ponto que eu estava falando antes dessa pausa aqui, eu vou voltar a olhar os comentários, superchats, tudo, novamente pedindo like para vocês, a compartilhar, se inscrever aqui no canal, estamos chegando em quase 40 mil inscritos, e vamos que vamos. Mas o Brasil nos anos 80 ele passa por uma crise externa que acaba que você foca principalmente em tentar eliminar a dívida externa de uma maneira a forçar exportações e diminuir importações. Ah, Rubens, mas isso não é o certo? Pode até ser, só que não da maneira como foi feita. A maneira como foi feita foi uma maneira destrutiva da economia. Você espremeu toda a sua economia para você tentar focar nisso. E aí você acabou não gerando investimentos em pesquisa e desenvolvimento na época para acompanhar o restante do mundo. E aí você tem a abertura econômica dos anos 90 e aí as empresas já não conseguiam mais competir. Por quê? Lembrando do modelo do Robert Solow, você tem três fatores aqui para a produtividade. A tecnologia, a gente perdeu naquela época. O capital não tinha disponível nos anos 80. Voltaria a ter nos anos 2000 apenas. E o trabalho em si, a questão da produtividade no Brasil, da falta de avanço de produtividade, é um fator decisivo e trágico para o que se tornou a economia brasileira. Você tem uma estrutura muito precária para atender o trabalhador, para atender o bem-estar social do trabalhador, e você teve uma política educacional com poucos avanços. Aqui entra um pouco de Brizola, aqui entra Brizola nisso, que o Brizola falava que o país só seria algo quando se investisse em educação. Você tinha que investir em educação, você tinha que investir na construção de pessoas, tudo. E aí o que falaram? Os políticos da época, os grandes visionários, Moreira Franco, grandes nomes, para não dizer o contrário, foram lá. Tinha um projeto de CIEPs, chamado aqui popularmente no Rio de Janeiro de Brizolões, que eram escolas de tempo integral para os filhos dos trabalhadores estarem lá aprendendo, se desenvolvendo, tudo. O que que você não fez? Ah, isso não vai dar retorno agora não, isso aí é longo prazo, vai demorar 30, 40 anos. Então não vamos investir nisso não. Os 30, 40 anos chegaram. A gente agora 40 anos do Brizola como governador aqui no Rio de Janeiro. O primeiro mandato dele foi 82. 40 anos chegaram. A conta sempre chega. Sempre chega.
Chegou. Não foi feito investimento, se abriu mão desse investimento de educação, e hoje em dia você tem uma educação atrasada, você tem trabalhadores que são pouco produtivos, não porque querem, não porque querem. Não é esse terraplanismo de dizer que a produtividade não avança porque o trabalhador é vagabundo. Não, o trabalhador brasileiro é guerreiro pra caramba. O trabalhador brasileiro acorda cedo, pega o transporte público lotado, ônibus que vai quebrar no meio do caminho, trem que para em tudo que é estação, que para de funcionar, o cara vai a pé pro trabalho e tal. O trabalhador brasileiro é guerreiro, sua camisa e se dedica pra caramba. Só que por que que isso, a produtividade não avança? Dando um exemplo bem bárbaro aqui. Você tem uma mina com pedras ali. Você dá para um trabalhador uma pá cega para poder ele quebrar pedra. Enquanto isso, um outro trabalhador tem uma máquina de escavar. Qual cara vai entregar mais? O cara que tem a máquina. Qual trabalhador é mais dedicado no seu trabalho? Não sei. Não estou dizendo que o cara que esteja na máquina não é dedicado no trabalho dele. Só que você não dá para dizer que o cara aqui é vagabundo porque ele não está entregando o mesmo produtividade desse aqui. Esse é o ponto. Esse é o fator que explica o problema da produtividade do trabalho no Brasil. Por que ela não avança? Por que ela não avança? Porque não há tecnologia suficiente e porque não há infraestrutura decente e porque não há uma educação de qualidade para o Brasil. É por isso que a produtividade não avança. É por isso que a gente viu nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, países que estavam muito atrás na corrida do Brasil passarem, o Brasil ficar aqui. Por isso que a gente viu o atraso do Brasil. Tem solução? Sempre tem. Sempre é possível você botar uma solução. Você chegasse na Coreia do Sul no meio dos anos 50 e perguntasse: isso aqui vai virar um país de primeiro mundo? Talvez a maioria responderia: nem ferrando que isso aqui vira, nem fudendo que esse país vira um país de primeiro mundo. Virou. Então, solução sempre tem, mas tem que se fazer política séria para isso. Então, não tem milagre, não tem nenhuma pílula mágica. É uma construção de longo prazo. Só assim você vai conseguir trazer avanços realmente de produtividade e melhorar a economia no Brasil. Somente com investimento público, com a máquina pública liderando isso e sendo cabeça disso. É resgatar o projeto de Leonel Brizola de desenvolvimento através da educação. Isso é o necessário e entregar infraestrutura para que você tenha trabalho digno na porta das pessoas, para que as pessoas não tenham que se deslocar 100 quilômetros todos os dias para poder ter um emprego para ganhar um salário mínimo. Isso não pode acontecer. Claro que você, algumas fábricas, algumas estruturas mais complexas, você vai ter num centro financeiro, mas é impressionante como você concentra emprego em 50 quilômetros quadrados do Brasil, num centro financeiro do Rio de Janeiro, no centro financeiro de São Paulo. Parece que todo o resto do país tem que estar enquadrado, enfurnado naquele meio de centro financeiro aqui, para você vender apartamentos de 4 milhões, não sei o quê, por um quarto, uma cama. Parece que você tem que fazer isso tal para você ter alguma produtividade. Isso aí não é assim que funciona. Você tem que fazer política para ter emprego na porta de todo mundo. Para o cara que mora na Baixada Fluminense, para o cara que mora em São Gonçalo, para o cara que mora em Osasco, para o cara que mora em Barueri, ele não tem que todo mundo ir para o mesmo quilômetro, porque aquela terra lá é de ouro. Não é. Tem coisa que se explica por um lado e tem coisa que não se explica.